Você pode estabelecer o sistema de recompensa individual e coletiva com precisão. Então, o sujeito não vai reclamar porque o colega dele ganhou mais naquele mês, ele sabe que tem mais resultado. Isso está claro e está divulgado para todo mundo os critérios. Reclamação só existe quando há divergência de entendimento. Mas quando você unifica a informação, você não tem isso, né? E você tem uma maior satisfação dos seus clientes por conta disso. A logística operacional eficaz, na verdade, ela tem que ter uma autoconfiança muito grande desses parceiros, né? Os tempos de entrega, o serviço do fornecedor, o dimensionamento adequado dos pedidos, a frequência de entrega, tudo isso tem que ser discutido com o seu cliente, né? O tempo de expedição, o tempo de recebimento. Bom, aí eu tenho alguns critérios, tem uma matriz que você desdobra essa matriz em 4 zonas, onde que na horizontal é a visão do mercado e na vertical é a visão do cliente, em que você posiciona dentro de cada área seus critérios. Se cair nessa área de excesso, ou seja, estou gastando muito esforço, estou muito melhor que a concorrência, mas é algo que é menos importante. Então, estou desperdiçando recursos. Bom, o outro extremo é o seguinte, essa zona vermelha que está aqui embaixo, eu estou pior do que a concorrência em algo que é ganhador de pedido, algo que o meu cliente valoriza. Então, eu estou deixando de investir em algo que o meu cliente está valorizando. A necessidade dele está impelindo que eu invista aqui. Aqui é a zona de aprimoramento, que é uma zona de sinal amarelo, né, sinal vermelho ainda, e aqui é a zona de sinal verde, ou seja, a zona apropriada, ou a ideal, onde você pode estar gastando na medida certa. Né? Porque adianta você ter um sistema maravilhoso, etc. e tal, mas que não funciona. É bonito, é estético, você tem um carro lindo e maravilhoso, pô, o design desse carro é fantástico, mas só vive quebrando. Adianta? Não adianta. Né? Também você tem um capô, esse carro não quebra, mas é feio para danar. Então também não adianta, tem que ter uma coisa que seja compatível, né? Gosto não se discute, mas tem os critérios que tem que ser uniformizados, né? Comida não precisa ser bonita, tem que ser saborosa, né? Mas se for saborosa e for bonita ainda, melhor ainda, né? E que tem o mesmo preço, naturalmente, né? Logística e distribuição, né? Então aqui também está um sistema, não vou me aprofundar no detalhe, mas tem um sistema logístico em que você tem a armazenagem e o transporte. Né? Quais são os critérios para cada etapa disso aqui? Né? E, por outro lado, quais são os sistemas de informação que tem que estar fornecendo a cadeia de suprimentos, em que tempo e que qualidade de informação. Então, vamos ter um esquema muito simples aqui, muito básico, mas que descreve claramente o sistema logístico, como ele deve ser feito. Né? O cross-dock. O cross-dock, na verdade, ele é super válido para redução de custos de armazenamento. Isso aí é indiscutível, né? Por outro lado, o sucesso dele depende muito da atenção dada a alguns aspectos, né? Como parceria, confiabilidade do fornecedor, se tem que ter um fornecedor que é de fato confiável, né? Tem que trabalhar com just in time, né? E com parceiros qualificados e gestão muito eficaz, né? Uma gestão mais tática do que operacional. Você tem aí, ainda tem mais 15 minutos, né? 15 a 20 minutos de palestra. Vai dar tempo para apresentar outros slides, mas esse aqui é mais conceitual, o outro é mais prático, né, no dia a dia das empresas. Aqui eu tenho a cadeia de valor agregado, né? Eu tenho não só o fornecimento, mas a como produção, distribuição, varejo e consumo. Quer dizer, tem que estar toda uma cadeia envolvida e comprometida, né, para que haja agregação de valor. Agregar custo não é um problema, o problema é não agregar valor. Né? Então, você acha todo tipo de cliente específico. Então, agora, você tem que ver qual é a tua estratégia. Ela está agregando custo, mas quais são os benefícios que você está gerando para o seu cliente. E se esses benefícios fazem parte do que ele valoriza como prioridade. Eu já cheguei à seguinte conclusão: quando você faz um serviço que é mais caro, mas tem um valor agregado muito maior, e esse valor agregado para o cliente está vindo seu ganhador de pedido, você vende fácil. Todas as vezes que eu fui negociar os projetos com os clientes, que são 100% grandes empresas, que poder trabalhar com esse tipo de produto, né? Esse tipo de desmontagem, eu nunca tive problema em fechar em valor do projeto. Isso aí nunca foi discutido, porque o cliente ele vê, o valor que estou gastando aqui, ele não analisa se o valor é caro ou barato, ele analisa quanto tempo vai precisar para recuperar aquele investimento. Se ele recupera, isso aqui pode ser caro, mas você recupera em 2 meses. Isso aí derruba qualquer tipo de resistência do seu cliente. Então, a questão aí não eu nunca me preocupei com o valor do projeto, sempre me preocupei com a qualidade do projeto. O valor sempre vinha como consequência. O potencial.
já foi apresentado. Aqui é a infraestrutura, né, que é importante também, as margens. Aí alguns alunos perguntam, professor, como é que você calcula a margem de um projeto? Não, bom, aí está mais ou menos o modelo. Como se calcula um pouco mais detalhado, mas tem que analisar toda a infraestrutura, o suporte de recursos humanos, o P&D, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, é hora mais de engenharia também, suprimentos e matérias-primas, né? Aí você vem o planejamento, programação e controle da produção e estoques, né? Que eu não coloquei só as primeiras letras, né? A logística, a produção, marketing e vendas e o serviço pós-venda. Quando você trabalha tudo com qualidade, você vai gerar uma margem, que você vai somar as duas margens e você vai ter a margem final do seu projeto. Então, existe alguns sistemas de ponderação. Você faz algumas médias ponderadas para cada um desses recursos utilizados e no final você compõe a tua margem de lucro. Então, aí está o caminho das pedras, né? As alianças. Algumas pessoas me perguntam, como é que é feito essas alianças no CrossDoc? As alianças são feitas dessa forma aqui, ó. Você tem a cadeia, todos os fornecedores, né? A família de produtos, seus clientes, né? Os promotores de uso, a logística, os investidores vão estar sempre buscando um esforço de gestão. Então, em tese, representando a forma não algébrica, vamos dizer assim, a forma ilustrativa, assim que se faria as questões das alianças na cadeia de fornecimento. As operações logísticas também, para quem quiser saber um pouco mais detalhado, você tem aí as estratégias das operações logísticas montadas de uma forma peculiar, em que você tem a estratégia logística corporativa, a competitiva, né, a segmentação, quer dizer, o mercado que você vai atuar, o seu posicionamento logístico, como é que eu vou me posicionar logisticamente naquele cenário, aí eu vou considerar aqueles critérios que eu falei anteriormente. Quais são os critérios que eu vou adotar e qual a intensidade de cada critério. Aí é fundamental. Feito isso, eu vou definir qual é meu foco. Feito o foco, eu vou trabalhar com o plano de implementação e vou definir quais são os indicadores de desempenho. Então, aí, esse esquema gráfico que tem aí, monta como se deve fazer um posicionamento logístico adequado na organização. E para terminar essa primeira parte da apresentação, nós temos aí alguns pontos a serem levantados. Planejamento e coordenação. Se você não consegue planejar e nem coordenar com eficiência, você não vai ter uma logística operacional que venha dar sustentabilidade à sua logística empresarial. A logística empresarial está na parte de negociação e a averiguação de um projeto. A logística operacional está na parte de implementação dessa logística. Então, você tem os seus campos estratégicos, né? Você tem as projeções, o posicionamento dos estoques, como é que devem ser colocados, como é que devem ser aferidos. Bom, tem alguns dados, né, da empresa. A empresa que tem cerca de 4 mil e alguma coisa de empregados, né? Não, são 17.500 empregados, 4 mil e pouco no Brasil. No mundo ela tem 17.500 empregados. Para vocês terem uma ideia, ela tem um faturamento anual de 3,2 bilhões de euros, né? Uma empresa forte nessa área, né? Ela tem algumas outras empresas associadas, né? Uma carga aérea, carga marítima, tem alguns diferenciais. Ela tem, na verdade, um portfólio logístico aí que é, sem dúvida, referência. Esses são os principais países que ela trabalha. Você pode ver que ela está em mais de 180 países, né? É estupidamente grande empresa. Aqui em Salvador nós temos uma representação. Aqui no Brasil nós temos, se não me engano, são 17 ou 18 cidades, né?